Caros alunos, vamos falar de segmentação. Segmentação era tranquila no DOS, né, no modo real. Por quê? Os segmentos eram um endereço base obtido direto do registrador de segmento, botando 4 zeros, né? Se o DS era 3000, então 3000 mais um outro zero em hexa, 30.000. E aí qual era o endereço? Somava o offset, 30.000 mais o offset, se o segmento era 3000. Tranquilo, né? 4 zeros à direita. Muda a situação em modo protegido, em modo longo, né? O endereço base agora é tirado não diretamente do registrador de segmento, é tirado de um descritor de segmento, né? Então você tinha segmentos de 4K em modo real e agora tem segmentos de 4 GB em modo protegido ou segmentos de vários milhares de terabytes, 4.096 terabytes. Você pode, né? Eu quero ver você achar os terabytes, mas 4.096 terabytes em modo longo você pode endereçar, ok? Então eu peço para vocês dar uma lidazinha bobinha aqui, né? O Windows 32 ele faz uma segmentação absoluta, coisa que o Linux não faz. E eu aprendi isso com o trabalho de vocês, vocês me entregaram, tá? O Windows tem um ponteirão que o driver, o aplicativo e o sistema enxergam. É um segmento de código, um segmento de dados, tá? Já o Linux, pelos trabalhos que alguma galerinha lá de computação me entregou, ele inicializa o DS. Então o DS é um valor para aquele aplicativo, tá? É uma forma diferente. Eu cheguei a comentar isso em sala, um retorno que eu dei dos trabalhos, tá? O Windows, tanto que eu não falei nada de Linux aqui, né? Tá bom? Então o Windows preferiu uma segmentação absoluta. E aí, dá uma lidazinha nesse parágrafo aqui, os registradores de segmento continuam tendo uma aplicação no cálculo do endereço base, tá? Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês as diferenças de 32 para 64. Para começar, dentro da tabela global de descritores, né, ou descritores globais, como você preferir, você vai definir um segmento de código, tá? Do segmento de código tem um descritor. O descritor tem esse formato. Esse formato descritor tem esse formato aqui, tá? Em modo protegido, você usa tudo. O endereço base está aqui, tá? Endereço de 32 bits em modo protegido e o tamanho do segmento. Ah, mas o tamanho é de 20 bits. Como é que eu posso ter um segmento de tamanho global de 32 bits? Você usa aquele G igual a 1, a granularidade, para multiplicar por 4K. Então aqui, 20 bits é 1 mega. 1 mega vezes 4K, 4 GB. Então você pode ter um segmento de tamanho global, né? A gente tinha aquele bit D. Lembra lá no capítulo 3, aquele bit D? É aqui que ele aparece, é um atributo do segmento de código. É aqui que ele aparece. Se o tamanho do campo de dados D for 16 ou 32 bits. Isso aqui eu já vi com vocês antes, tá? Não vou voltar aqui não. Tá para 32 bits. E aqui os segmentos, tá? De modo longo. Ué, professor, mas modo longo não é 64? Por que o endereço base aqui está 32 bits? Porque em modo longo o endereço base vai ser sempre 0. Esses campos serão desprezados. Só esses campos aqui que estão em negrito, o D e o L, e também o DPL, que é o nível de proteção, só esses campos aqui serão usados. Lembra L para ver se o
o default é 32 ou 64 no ponteiro, é o modo compatível. O que é o modo compatível? Você tem um aplicativo de 32 bits rodando dentro do sistema de 64. Como é que você vai informar isso para o processador aqui, nesse D e nesse L? Esses 2 bits, quando o sistema operacional monta esses descritores, é aqui que ele vai informar o hardware como é que você vai trabalhar com o aplicativo. O aplicativo, apesar de estar no sistema de 64, usa ponteiros de 32. É possível? Sim. O processador está preparado. Ele é avisado com no D e no L. Aquela tabela que a gente... a gente viu no iniciozinho do capítulo, tá? O D e o L, ok? Então vocês podem ver o segmento de dados, tem também em formato. Como é que muda? Sei que é segmento de dados, não código, né? Tem aqui, segmento de dados e código. Na hora que ele carrega, ele sabe quando é um e sabe quando é outro, tá? Esse segmento de dados, deixar claro, ele é totalmente ignorado em modo longo, tá? Só em modo protegido 32 bits. Tem alguns parâmetros, conformidade, acesso para leitura permitido, direção de expansão, o segmento é para baixo ou para cima, acesso para escrita, tá? Então isso aqui é detalhe, não vamos entrar em um detalhamento que não interessa aqui. Então como é que ficaria a configuração da GDT? Você tem um segmento de dados e código, o seu registrador de segmento agora vai fazer o seguinte: esses 13 bits aqui, né, do bit 15 ao bit 3, então os bits 0, 1 e 2, eles vão ter outra função, eles vão indexar a tabela global, tá? Aqui então vão achar um segmento de código, e esse cara, quando está apontando para cá, vai achar um segmento de dados, tá? Vão indexar, vão lá no descritor e aí acha os atributos do segmento, incluindo o tamanho, sobretudo o endereço base. Então, como é que é? Tem só mais um detalhe aqui, o formato do registrador de segmento, né? 13 bits são o índice do descritor. Aqui ele vai dizer se vai pegar da tabela global ou da tabela local, tá? TI igual a 0, tabela GDT, e TI igual a 1 é LDT. E aqui o nível de privilégio necessário para acessar aquele segmento, tá? Esquece esse negócio de nível de privilégio de TI, vamos pensar só nisso. Mesmo porque o Windows ignora tabelas locais, ok? Então, aqui só um gráfico, né? Como é que ele seleciona o LDT ou GDT, tá? E aqui como é que ele faz o endereço base, tá? Ele pega o seletor, acha o descritor, retira daqui em modo 32 bits o endereço base. Esse MUX aqui é o seguinte: se for modo longo 64, o endereço base é ignorado e passa o 0, tá? O endereço base é 0. Se não for modo longo, o endereço base é o tirado daqui. Modo 32 bits, esse de baixo aqui, modo 64 bits, tá? Então, ou é um ou é outro. Soma com o offset. Quem é o offset? É o colchete EAX mais 6, EAX mais 10, é o que está dentro do colchete. E aí você forma o que a gente chama de endereço linear. É o endereço da RAM? É o endereço da RAM se você não estiver usando memória virtual, tá? Estiver com paginação desabilitada. Se você só estiver usando a RAM, eu preciso alocar uma matriz de 10 GB, mas o meu computador só tem 4 GB. Então você vai ter que usar uma memória virtual. E você vai pegar uns desses gigas e vai jogar para o HD. E aí ele fica fazendo swap, como a gente vai ver daqui a pouquinho em paginação, tá? Que é o próximo tópico do capítulo. Tá? Então, mas deixa bem claro aqui esses conceitos, né? Endereço linear, designação a um ponteiro de uma variável de programa. O endereço linear é que é o ponteiro,
O endereço físico não tem valor nenhum para a computação, só para a eletrônica. É o endereço que está no barramento físico do processador. É o endereço da memória RAM, ou seja, está nas linhas de endereços do barramento para o acesso à memória externa ao processador. Tá? O int asterisco B, esse B é um endereço linear, ele nunca vai mudar no seu programa. O endereço físico pode mudar. Em algum momento você usou o endereço daquela variável, e em outro momento a página ficou sem ser usada recentemente, foi para o HD, depois de muito tempo aquela variável volta para a RAM. Pode voltar num outro endereço. Então o endereço linear é sempre constante, o físico não. Pode ser qualquer um, ok? Tem um textozinho aí que eu peço para vocês darem só uma lidinha, caso eu tenha omitido alguma informação aqui no vídeo, tá? Aí você pergunta, poxa professor, quer dizer que cada vez que eu vou acessar uma memória eu tenho que ler o registrador de segmento para poder pegar um endereço base? Não. Dentro da CPU ficam armazenados em alguns campos escondidos os valores de limite, endereço base, alguns atributos do segmento ficam guardados dentro. E eles são carregados uma única vez, quando o registrador de segmento é carregado. E aqui algumas instruções que exemplificam o carregamento de um registrador de segmento. Uma cópia de algum valor para ele, move ds AX está copiando, né? Está carregando. Pop ds, topo da pilha está carregando ds. Um retifar é aquele que pega o endereço full, né? Seletor e offset, está carregando. O IRET, o IRET também, ele é um retifar de uma rotina de interrupção. E Jump TSS. Jump TSS ele carrega todos os registradores de segmento de uma vez só. Todos eles. Então todas essas instruções carregam o registrador de segmento. Então isso aqui não é mais uma instrução simples como era feita no DOS. Ele só copiava o AX por DS. Não isso mais. Agora ele, além de copiar o AX por DS, ele ainda copia tudo do descritor de segmento para dentro da CPU, para ficar com, por exemplo, o endereço base guardado ali, até que seja feito um novo carregamento do registrador de segmento. Ok? Então, é o que está nessa figura aqui. Tem os campos escondidos que são carregados, além do registrador de segmento, os campos escondidos. Endereço base, limite e outros atributos são carregados junto com a CPU. Junto com o valor próprio da CPU do registrador de segmento. Alguns detalhes, né? Você pode permitir fazer um acesso de privilégio para não deixar que certas tarefas acessem certas regiões de memória. Tem o que a gente chama aqui de proteção de código e dado. Se você tentar saltar, dar um call para uma rotina localizada no segmento de dados, vai gerar uma exceção de falta geral na proteção. Se você quiser escrever, numa variável localizada no segmento de código, também tem uma proteção de código e dado, também vai gerar uma falta na proteção, por aí vai. Limite, o que seria o limite? Você, se tentar escrever num offset maior do que o permitido para aquele segmento, ele também, não é que ele proíbe, ele gera uma falta na proteção. Ele pode fazer isso por você, mas dentro da rotina de exceção, tá? Expansão de segmento aqui, eu não entendi direito quando eu li o manual, mas aqui parece que vale só para o registrador extra e só para a consulta, ok? Então a gente fechou essa parte de segmentação desse vídeo, e no próximo vídeo, um vídeo mais parrudo, de um assunto mais delicado, que a gente vai ver com calma, que é a paginação. Forte abraço.